Amém? Estão todos me ouvindo? Tranquilo? Muito bem. Essa semana foi muito frio, né? Todo mundo. E nós nos encolhemos aqui também, ficamos pensando se não era bom aquecedor, né? A lenha, para economizar, mas foi bastante frio. Graças a Deus, a gente também tem pessoas que acolhem, né? Pessoas com frio, e aqui nas imediações da igreja mesmo não tem nenhum morador de rua, mas é o momento em que a prefeitura, aqui em Santo André, eles recolhem, encaminham, né, esses moradores de rua para alojamentos e centros de acolhimento. E neste ano, especialmente, está sendo disponibilizado o estádio Bruno Daniel para acolher esses moradores de rua. Mas sabia que nem todos querem ir para alojamento, né? Mas todos eles ganham cobertor, ganham máscara também. Então, nesse ponto aqui, né, a cidade de Santo André tem respondido a essa demanda, né? Mas a gente precisa sempre estar atento, né, às pessoas ao nosso redor. Mas, irmãos, também esta semana nós temos tido um momento de esportes, vários momentos de esporte, né? Momentos de Olimpíadas lá em Tóquio. Teve alguns amigos anos atrás, que estavam combinando de ir lá para Tóquio. Bom, isso aí é brincadeira, né? Porque o preço impede, né? Mas não foi possível, né? Com essa pandemia. E estão passando, então, neste ano de 2021, estão passando as Olimpíadas de 2020. E o que a gente vê lá é que vários atletas treinam muito duro, mas nem sempre ganham medalha, né? Às vezes se machucam, outras vezes tem a questão do nervosismo, né? Da questão emocional que impede de render o que eles treinaram, e muitos têm que lidar com a frustração, né? A frustração da perda, frustração de treinar tanto e não conseguir, por causa de um décimo, centésimo ou alguma coisa desse sentido, perder, né? Não estar lá no pódio. Mas é um aprendizado. É um aprendizado que o esporte proporciona aos participantes, lidar com a frustração, lidar com esse tipo, também lidar com a vitória, claro, né? Muitas vezes o orgulho sobe a cabeça e a pessoa esquece de ter o desempenho necessário também. Às vezes acontece isso. Mas o que nos alegra, né? Quando os atletas ganham sua medalha, especialmente se forem brasileiros. E para nós é uma grande alegria, né? E a gente vê assim que todo perdedor, seja ganhador na Olimpíada, eles têm um treino árduo, né, durante muito tempo. E eles têm uma preparação disciplinada, alimentação disciplinada, a busca é pela perfeição. E tentam também, né, nesse desempenho máximo, tem aquela esperança de render tudo aquilo que treinaram e obter a vitória. Essa é a esperança, né, de todo atleta, e também representar o seu país, né, o encontro de vários países. Então, Olimpíadas realmente deve ser algo muito legal, troca de experiências, né, conhecer outras pessoas. Então, eu quero meditar o que a palavra de Deus diz sobre esporte, o que a palavra de Deus diz sobre o exercício,
né? Que lições espirituais nós podemos tirar? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 10, vamos ler ali uma palavra de Paulo para o seu discípulo Timóteo. Timóteo ali, ele estava iniciando o ministério, né? E Paulo, então, ele dá alguns conselhos para Timóteo, mas são conselhos que servem para todos nós que somos seguidores de Jesus. 1 Timóteo 4, 7 a 10. Diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? À primeira vista aqui, quando a gente lê, dá a impressão que o apóstolo Paulo, ele não era muito favorável ao exercício físico, né? Falando para o Timóteo, parece que Paulo está falando para o Timóteo parar de exercitar, né? Parece um pouco isso. Aí, não sei se o Timóteo era alguém entusiasmado, animado com esportes, né? Com exercício físico e tal, mas a impressão aqui que dá é que Paulo ele estava assim, ô Timóteo, cai na real aí, né? Espera um pouquinho aí. Aí a gente pensa, puxa, mas será que Paulo está falando isso mesmo? Não é, será possível isso, né? E aqueles atletas que se convertem, né? São profissionais, estão ali, será que eles têm que parar de praticar o esporte? Né? Como que será isso? Os cristãos, atletas, né? Tem até aquele grupo lá, Atletas de Cristo, né? Que era um grupo forte, legal, né? Um grupo que dava um bom testemunho. Mas vamos entender o que é que Paulo está realmente querendo dizer aqui. Paulo, ele utiliza muito essa analogia do esporte com a jornada cristã, né? Ele faz, muitas vezes, essa relação entre o atletismo e a nossa carreira cristã. E vamos ver como que Paulo faz isso, né? Primeiramente, vamos ver lá exercício físico, versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito. De qual exercício físico Paulo está falando aqui? Essa palavra aqui, exercício, ele é uma palavra que fala não somente... É um exercício físico mesmo, né? Generalizado, né? Uma coisa geral. Um esporte geral, um exercício, ou um tipo de exercício para competições, né? Corridas e outras modalidades de esporte em geral. Então, é esse tipo de exercício que Paulo está se referindo aqui. Coisas que nós fazemos com o nosso corpo, né? Exercícios que fazemos com o nosso corpo. Não é videogame, né? Não é esse tipo de coisa. É realmente um exercício físico, tá? E esse versículo aí, ele fala também, porque era uma época ali em que os esportes eles eram muito valorizados, né? E haviam aqueles jogos istmicos, né? Também haviam os Jogos Olímpicos. Esses Jogos Istmicos eram jogos que eram realizados no Istmo, que era uma porção de terra entre Corinto, né? Com ali, né? A região da Grécia, né? Numa parte da terra ali que liga com o continente da Europa. Então, era um lugar assim
onde se realizavam muitos esportes, e era muito famoso, né? Ali, esses jogos istmicos, eles eram dedicados a Poseidon, né? Ou Netuno, era o deus do mar. Então, era um esporte assim, em homenagem a esse Poseidon. E tinha os Jogos Olímpicos também, que era feito em Olímpia, e eram dedicados a Zeus, né? Que era o senhor lá, o chefe dos deuses. Então, haviam esses esportes, e o mais famoso eram os Jogos Olímpicos ali. E eram realizados também de anos, né? Assim, a cada 2, 3 anos, e os esportes olímpicos parece que eram cada 4 mesmo, né? Uma tradição que vem desde lá, desde 700 e tantos anos antes de Cristo. Então, nós vemos ali que o esporte, naquela época, ele era muito valorizado. E Paulo, ele faz uma analogia bem completa lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. E diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Nós vemos aqui a descrição de um cenário em que há um estádio ou um ginásio, onde existem vários torcedores ao redor de um local onde atletas competem, né? Onde os atletas fazem a sua competição, fazem os seus jogos. Então, haviam ali, sabe, tipo Coliseu, né? Era um negócio assim, é que nem os nossos estádios. Torcida ao redor e os atletas lá embaixo. E todo mundo consegue ver, né? E torcer também. E essas provas, eles eram assim, muitas vezes, a gente vê ali, né, retratos ali, estátuas, né, dessa época aí, eles, pelo menos, eles tiravam a camisa, né, eram sem camisa. E parece que eles não tinham pelo, não sei se raspava o pelo, né, hoje em dia, raspa bigode, raspa o cabelo, raspa o pelo para melhorar a aerodinâmica, principalmente numa corrida, né, mas a ideia era essa, a ideia era retirar tudo, se livrar de tudo que fosse atrapalhar o desempenho do esporte. Eu já falei várias vezes de corrida aqui, né? Porque eu gosto de corrida, mas tem realmente roupas que parecem leves, mas com o tempo, com o suor e tudo, começa a pesar, começa a incomodar. Então, por isso que tem atualmente essas roupas tecnológicas, né? Que ajudam a transpirar e não deixar que a transpiração atrapalhe a corrida. Mas o fato é que a gente precisa se livrar de tudo, até, vamos dizer assim, até da gordura corporal, né? A gente não pode estar com sobrepeso, né? Para fazer algum esporte, a gente precisa estar em forma, né? Para ter o devido desempenho. A alimentação também é importante. Se a gente come um alimento pesado, então nosso organismo vai ter que gastar muita energia ali digerindo esse alimento, né? Então, por isso que também é preciso cuidar com a alimentação. O sono, né? Noite mal dormida também afeta o desempenho, né? Então, são várias coisas que é preciso lembrar que, se não tomar cuidado, atrapalha o desempenho, né, do esporte.
Então, é para a gente se livrar de tudo o que nos atrapalha. Aí ele diz assim, corra com perseverança. Com perseverança, significa assim, que existem dificuldades. Ou seja, corrida com barreiras, né? 110 metros com barreiras, 400 com barreira, não sei. Seja maratona, seja qual for a modalidade, tem as suas dificuldades, mas é para perseverar, não desistir, né, dessa corrida. Já falei várias vezes, os irmãos já devem estar cansados, né, da corrida lá de São Silvestre, por exemplo, né, chega uma hora, dá vontade de parar, né, dá vontade de desistir, é muita subida, o asfalto é muito duro, né, e todo mundo passa na sua frente, aquele calorão, fim de ano, eu não sei por que escolheram ali, né, talvez um dos dias mais quentes ali, né, mas o fato é que é preciso perseverança para chegar até o fim, né, tem as subidas, então, tem dificuldades, a gente se depara com obstáculos em nossa vida, né? E também na corrida, não é tão fácil, muitas vezes, como parece, né? Quando o atleta, ele vai desempenhar o seu esporte, parece fácil, parece que está tudo indo assim, tudo bem, e a diferença entre um e o outro são apenas alguns segundos, né? Que definem medalhas, né? Mas para chegar nesse ponto foi preciso muita luta, muita perseverança. E essa é outra atitude com a qual a gente deve enfrentar uma corrida, com perseverança. Além de nos livrar de todo peso, a gente precisa ter em mente não desistir, continuar essa corrida. Com paciência, né? E essa palavra perseverança indica também paciência, indica esforço, né? Indica uma resiliência também, né? Resiliência acho que é a marca do nosso time de vôlei. Começa quase perdendo, chega a dar um susto e vence no final, né? Falar a verdade, eu já até cansei de assistir esse jogo de vôlei, porque o coração acho que não aguenta muito, não. Chega, vai lá e não tem sido muito fácil, não, para o Brasil. Mas é preciso essa perseverança, não perder de vista, né, o alvo. E na reta final, né, ele fala, olhos fitos em Jesus. Na reta final, você precisa estar focado quando faz um esporte. Não pode distrair, né? Precisa estar focado o tempo inteiro, saber qual é o objetivo, o que você está se propondo ali nesse meio, nesse esporte, e cumprir com perseverança e com desempenho necessário. Numa corrida, você não pode desfocar ali da chegada, né? A gente já viu isso, acho que não sei se é hoje, alguma hora vai ter 100 metros rasos, vai ver qual é o homem ou a mulher, né, mais rápidos do mundo. E não pode tirar o foco da chegada, não pode ficar olhando para o lado, né? Tem que olhar só para frente, olhar lá, né? Então essa é a ideia, focar em Jesus, né? Que Paulo está falando aqui, autor e consumador da nossa fé. E aqui ainda termina dizendo que a gente deve se mirar em Jesus, porque Jesus é o maior exemplo. Ele também percorreu a sua corrida, a sua própria corrida, a sua própria carreira, tendo em vista, focado no seu objetivo, na sua missão, né? Então, diz ali que pela alegria que lhe fora proposta, que alegria é essa, né? A alegria de poder proporcionar o perdão do pecado e
salvação das pessoas que creem, né? Então, essa alegria de poder proporcionar essa reconciliação com Deus é que fez Jesus suportar a cruz, desprezar a vergonha, seguir em frente e completar a sua corrida, né, a sua missão. E, nesse sentido, todos nós, cada um de nós tem a sua corrida. Nós precisamos saber qual é a nossa corrida, né? Qual é a corrida que nos está proposta. Numa Olimpíada, não existe apenas um esporte, né? Existem vários e vários esportes, e cada um vai competir naquilo que leva mais jeito, né? Naquilo que o seu biotipo, a sua envergadura, a sua altura, peso, né, etc., combinam melhor, né? Então, é nesse que vai render mais. Então, nós também temos carreira que Deus coloca em nossas vidas, né? Vemos ali, então, que essa corrida, essa carreira já nos está proposta por Deus, é para nós nos livrarmos daquilo que nos atrapalha, e essa primeira abordagem do apóstolo Paulo, muitas vezes nós temos pecados, nós temos que são fardos na nossa vida, nos atrapalham a nossa corrida, atrapalham o desempenho, atrapalham a gente chegar lá no final. Para a gente se livrar de tudo isso que nos envolve, que nos atrapalha, né? E a gente perseverar, não desistir da nossa corrida. Às vezes nós não ganhamos, mas nós temos que continuar, não temos, tem muitas dificuldades, mas é para nós continuarmos essa corrida com o nosso foco em Jesus. E sabendo que Ele é esse nosso exemplo, né? Ele nos deu esse exemplo da corrida, de correr a sua corrida, a corrida que estava proposta para Ele. Muito bem, mas também vamos ainda mais um pouquinho, vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Ele diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nossa, né? Paulo, ele está incentivando, vai lá e ganha. Não serve prata nem cobre, é ouro. Você tem que pegar o ouro ali, né? Será que é isso, né? Puxa vida. Que responsabilidade, né? Chegar e correr para ganhar. E, bom, o que implica isso, né? Corra de tal maneira que ganhe. A gente sabe que numa corrida ou num esporte não existe apenas a vontade de ganhar. Não existe apenas o esforço, o desempenho, não existe apenas a perseverança, existe também seguir as normas, né? Seguir, obedecer as regras, além de ter esse bom preparo, para que a gente não seja desclassificado, né? Então, implica, né, um esforço para competir. O desempenho deve ser de tal maneira que nos dê condições de ganhar, né, essa competição. O intuito aqui se for entrar, então entra para valer. Se for servir, sirva de todo o coração. Se for fazer qualquer coisa, faça com vontade, faça para ser o melhor, né? Aqui, nos nossos Jogos Olímpicos, algumas vezes, né,
A gente vê, nossa, essa prata vale ouro, né? Esse bronze vale ouro, é como se fosse ouro. Isso aí é aquela palavra de consolo, tal, para quem esforçou, quase chegou lá, não deu ouro, né? Mas o fato é que a gente realmente tem que lutar pelo ouro e não pelo bronze, não é lutar pelo bronze, né? Segundo aqui, não é lutar pela prata, é lutar pelo ouro. De tal maneira que vença, né? Mas significa competir de todo o seu ser. É isso que Paulo está falando através desta passagem. Mas esta passagem não diz apenas isso, né? A gente viu ali uma ginasta olímpica norte-americana que desistiu de competir, né? A Simone, ela desistiu de competir por falta de condições psicológicas ou emocionais, né? Ela preferiu parar, ela sentiu que estava sem condições de competir. Aí depois, a nossa ginasta brasileira, Rebeca, ela foi bem, né, naquela apresentação de 4 modalidades, ficou com bronze, não, com a prata, ficou com a prata, quase chegou lá, mas ela deu tudo de si e ela estava bem, né? Assim, emocionalmente estava bem. E ela disse que tinha uma psicóloga acompanhando antes e durante os jogos. Isso é importante também, né? A questão emocional, por exemplo, vamos ver assim, um tênis de mesa, né? Tênis de mesa é preciso ter movimentos muito precisos, porque é uma mesa pequena, né? É uma bolinha pequena que você tem que bater com toda a força que se tem, dar todo o efeito, e isso tem que ser tão preciso que a bola caia na mesa do outro e com efeito, de tal maneira que o outro não pegue, né? Se você tiver um pouco assim, tenso, a sua musculatura tiver um pouco travada, você não vai conseguir já render o que você poderia, né? E vai errar muitas bolas que você não erraria normalmente. Então, a questão emocional, né? O pessoal sempre fala, cuidado para não amarelar, né? Se alguém começa a errar muito, fala, está amarelando, né? Então, acontece isso, né? Qualquer esporte, se você está tenso, a sua musculatura não tem aquela flexibilidade que você está acostumado e acaba errando. Mas é importante a gente ter uma disposição também mental, né? Emocional, boa, para que tenha um bom desempenho no esporte. Então, isso também está incluso naquela recomendação que tem de Paulo sobre corram de tal modo que alcancem o prêmio. É importante também a gente cuidar dessa parte, né, emocional nossa. E ele diz ali, continuando em Timóteo, né, a promessa ali em Timóteo, ele fala assim que o exercício físico é pouco proveitoso porque só tem, vamos dizer assim, a promessa desta vida terrena, né? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Realmente, o exercício físico, ele não é uma coisa ruim, uma coisa boa, desde que não haja exageros, né? Ela realmente proporciona uma boa saúde, proporciona treinar esportes realmente e poder competir também
né, nesta vida, existe uma recompensa nesta vida, né, realmente, principalmente para a pessoa que ganha, né, alguma coisa. Ganha, é recompensado por um trabalho que foi feito, por um esforço, né, por vários momentos de treino em que foi preciso muita disciplina, né, também tem consequências na sua saúde, tem consequências, né, boas na sua saúde, se não for exagerado. Né, também tem, por exemplo, na sua questão social, né, quando você compete, conhece muita gente, faz muita amizade, e ali você pode também compartilhar ali, né, a sua vida com outras pessoas. Também aprende a lidar com a questão da frustração, né? A gente já falou, aprende a lidar com esse tipo de situação na sua vida, aprende a cooperar quando é um esporte de equipe, aprende a cooperar um com o outro, aprende a não ser fominha, né? Aprende digamos, se você for realmente a estrela do grupo, você é a estrela, mas aprende a contribuir com isso sem menosprezar e desprezar os seus companheiros. Né? É um aprendizado grande o esporte. Então, realmente traz recompensas, traz benefícios para a nossa vida. Mas ele traz aqui, Paulo diz que é pouco proveitoso, porque tem consequências apenas nesta vida. Né? É um esforço saudável, é útil, mas o exercício da piedade é muito mais importante, porque não tem consequências, não tem recompensas apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, a questão não é que Paulo está menosprezando, está proibindo o exercício físico, mas ele está enfatizando muito mais o exercício da piedade. Bom, e o que é isso, né? Exercício da piedade. Versículo 7, 8 e também o versículo 10. O que ele fala nisto, né? Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Essa palavra piedade aqui, ela é traduzida como um assunto espiritual, um assunto religioso. Também tido assim como um assunto que leva à santidade, né? Santificação. Também são coisas de Deus, as coisas de Deus. Né? Então, piedade, nesse sentido, tem essa natureza, né, de ser algo que são as coisas de Deus, nesse sentido de fé, exercício da fé, exercício religioso, mas religioso, às vezes a gente entende mal, né? Mas o fato é que é nessa devoção a Deus. Então, exercitar na piedade é treinar para executar bem a vontade de Deus. Então, exercitar na piedade é treinar bem para executar bem a vontade de Deus. Essa vontade de Deus é revelada na palavra dele. Né? Então, esse exercício da piedade é a gente treinar, a gente exercitar para que a gente possa cumprir bem a vontade de Deus que está aqui na palavra. Possamos obedecer bem, sem ser reprovados, né? Aquilo que Deus nos fala na sua palavra.
Isso tem grande importância, né? Porque ela se relaciona não apenas com a nossa vida presente, mas com a futura também. E não se relaciona apenas com a nossa vida, mas a vida do nosso próximo, né? Quando nós exercemos essa piedade, estamos também testemunhando de Jesus, nós estamos não somente recebendo graça, misericórdia e perdão, mas nós também estamos buscando o reino de Deus e a justiça dele, nós estamos também influenciando outras vidas, né? Então não é só para nós também, mas é para outras pessoas. E essa recompensa futura é aquela coroa da glória, né? A coroa da salvação em Cristo. Por isso, Paulo continua aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, 25 a 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Tá? 1 Coríntios 9, 25 a 27. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse é um treinamento rigoroso. Aqui já Paulo está falando de um treinamento, né, disciplinado, rigoroso, e a dedicação de um atleta no seu treinamento ela tem que ser séria, né? Naquele tempo, nos Jogos Istmicos, por exemplo, os atletas tinham 10 meses de treino, né? Diz que tinham 10 meses de preparo rigoroso para competir naqueles jogos esportivos. Eles tinham que se submeter a uma disciplina rigorosa. Tinha muitas coisas que eles gostariam de fazer, de comer, né? Mas não podia, porque precisava pensar, focar o seu treino ali nos jogos que iriam acontecer. Né? É como os Jogos Olímpicos, né? Hoje também os atletas precisam fazer isso, precisam se disciplinar para conseguir fazer um bom treino e se preparar bem. E para os atletas sérios, né? Tem essa série de cuidados, né? Que a gente já falou: alimentação, sono, descanso, a questão emocional também é preciso preparar bem e precisa planejar bem, né? Até hoje é bom ter um personal trainer. Personal trainer ajuda a você a atingir os seus objetivos, né? Nas academias tem isso, né? Personal trainer. Você chega lá, você não vai fazer um negócio genérico que todo mundo faz. Chega lá o técnico, né? A pessoa, o personal trainer lá, ele vai perguntar: o que você quer fazer aqui? Para que você quer se exercitar? Aí você fala: eu quero emagrecer, né? Ou então eu quero fortalecer musculatura para corrida, ou para jogo de bola, ou para, né, qualquer tipo de outra coisa, mas você vai ter um objetivo. E aí esse personal, o profissional ali vai planejar, vai te ajudar a atingir esse objetivo. Né? Então, é uma coisa assim, né, com esporte. Você precisa ter uma disciplina e precisa ter um rendimento otimizado. E da mesma maneira, a gente precisa encarar as nossas disciplinas de fé. O que são essas disciplinas de fé? Né? Essas disciplinas de fé incluem coisas que nem sempre nós estamos dispostos assim a gastar tempo. Né? O que é? É aquilo que a gente sempre fala, né?
meditação na palavra de Deus, oração, a base, né, da nossa vida espiritual com Deus. Mas, além disso, também tem aquele preparo para o nosso testemunho, para sermos testemunhas de Jesus onde estivermos, né? Servir a Deus com seriedade e compromisso, né? A gente ter uma vida focada em santidade, lembrar que nós somos pessoas que vai fazer discípulos de Cristo, discipular pessoas, são coisas, são exercícios da piedade, são coisas que nós fazemos, né, ao longo da nossa jornada. Né? Então, nos preparar para discipular pessoas, discipular bem, nos preparar para testemunhar de Jesus, nos preparar para servir a Deus, né, com treino e com preparo. Não é assim de sopetão, não é assim na raça, mas com treino, com preparo. Então, a gente ter esse foco de servir a Deus, por isso, treinar, né? E a base é a nossa vida espiritual. Né? Nada vai fugir do nosso devocional com Deus, né? A princípio. A gente precisa ter essa vida com Deus, essa vida espiritual disciplinada, né? É o início, né, do nosso exercício da piedade. Mas também a gente precisa entender que é para a gente caminhar desempenhar essa carreira sem tropeçar, sem ser desqualificado, né? Sem ser reprovado. E isso sem perder a coroa, porque a gente não agradou a Deus, não cumpriu, né, o que deveria. Tem que ter em mente isso também, essa parte. E, por último, a nossa esperança, ela precisa ser colocada não na recompensa terrena. Né? A nossa esperança não é para ser colocada na glória do reconhecimento pessoal, né? Ou no sentido de que o reconhecimento pessoal perante o mundo, né? De que eu sou o melhor, eu sou bom. Ou então nós, né? Que nós somos os melhores, nós somos bons. Não é essa recompensa que nós buscamos, não é essa glória aqui neste mundo, é provar para os outros que nós somos os tais, né? Que eu sou o tal. Não é nesse sentido que nós vamos nos esforçar e vamos ter um bom desempenho, que nós vamos fazer o melhor para servir ao nosso Deus. Não é isso. Né? É buscando primeiro a glória de Deus, buscando essa glória futura ali com Deus, né? Essa coroa futura. Né? A gente vai lá não buscar uma coroa de louro, coroa de pinho, que é o que os atletas ganhavam naquela época de Paulo. Era aquela coroa de louro, né? Que murchava, mas que era efêmera, né? Que era assim, que logo acabava. E naquele tempo, é claro, não era todo mundo que tinha uma coroa daquela, né? É somente os campeões e tal, mas é uma coroa que acabava, né? Se estragava, mas nós buscamos essa coroa eterna. Nós não buscamos um registro na história que dura apenas essa vida. A gente busca aquele registro no livro da vida, o registro do nosso nome no livro que dura para a eternidade. É isso que nós buscamos. A nossa esperança está no Deus vivo, né? Naquele que nos recompensa. É Ele que nos recompensa
é Ele que nos capacita também. Então, para concluir, a ênfase que Paulo ele dá não está em menosprezar o exercício físico. Não é isso a ênfase. A ênfase é mostrar a importância muito maior no exercício da piedade, né? Uma ênfase muito maior, a ênfase na importância muito maior da nossa corrida com Deus, né? Da nossa jornada com Cristo. A ênfase cai sobre um excelente desempenho da nossa jornada com Cristo. Né? É essa jornada que vale a pena a gente correr e dedicar de corpo e alma a nossa vida para corrermos bem, né? Para fazer bem, cumprir bem a vontade de Deus. Então, se uma corrida ou um esporte terreno, ele vale a pena porque ele é benéfico para nós. Quanto mais servir a Deus, quanto mais cumprir essa carreira que Deus nos coloca, essa corrida que Deus nos coloca, vai nos trazer maior recompensa nesta vida e na vida por vir. Então, é essa mensagem de Paulo para nós, né? É essa mensagem que Deus quer colocar em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graças pela Tua palavra, te damos graças porque o Senhor é aquele que não desiste de nós. Ó Deus, é aquele que restaura o quebrado, aquele que sara, aquele que liberta e que recompensa, ó Deus, a cada um dos Teus discípulos, Senhor. Ó Deus, queremos colocar nossas vidas também diante do Senhor, porque é a Tua palavra, ó Deus, que nos orienta para que a gente corra essa corrida da fé com todo empenho, com todo vigor, não desistamos, mas continuemos firmes. Continuemos firmes naquela corrida que o Senhor preparou para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar firmes, a continuar desempenhando, continuar nos esforçando também, ó Deus, nessa corrida, aquela que o Senhor preparou para nós, possamos ter um excelente desempenho, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir que mesmo nesta pandemia em que muitas coisas são tão difíceis para nós, muitas coisas diferentes, mas que nós continuemos, ó Deus, a servir na corrida que o Senhor preparou para nós, com todo empenho, com todo esforço, com o nosso foco no Senhor Jesus Cristo. Nosso foco na recompensa, na coroa da glória que dura para sempre. Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê, ó Deus, a perseverança para continuarmos firmes com o Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.